Queridos, graça e paz, mais uma vez. Queria te convidar a abrir a tua Bíblia no livro do profeta Oséias. Os profetas menores que às vezes ficam perdidos no meio da Bíblia e muita gente não lê, mas que são mensagens atuais, relevantes para o nosso dia. Fica depois do livro do profeta Daniel, livro do profeta Oséias, capítulo 14. Nós leremos do verso 1 ao verso 8. Oséias, capítulo 14. A gente vê que o livro é difícil de achar com o barulho, né? Só não é maior porque tem muita gente no celular e já achou. Livro do profeta Oséias, capítulo 14. Promessas de perdão. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como o do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos pedir ao Senhor que fale conosco, que a tua palavra seja clara, que ela seja direta ao nosso coração e que saiamos daqui, Deus, ministrados pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu fiz uma visita a uma pessoa que não é crente, não é uma pessoa da igreja, passando por algumas situações difíceis. E ali eu tive a oportunidade de conversar sobre várias coisas, várias situações que ela vinha passando e trazendo a abordagem necessária de tudo aquilo que na nossa vida é necessário a gente cuidar, né? A questão física de estar fazendo atividade, a questão relacional com a família, a questão emocional de saber cuidar das nossas emoções, de entender as nossas fragilidades, de olhar e perceber quando que é necessário uma intervenção profissional. E depois de uma longa conversa, eu falei com aquela pessoa, só que essa visita não poderia passar sem eu tocar num ponto muito importante. E eu perguntei para aquela pessoa, qual é a tua percepção de Deus? Qual é a visão que você tem a respeito de Deus? Como que você lida com isso? E aquela pessoa contou rapidamente o seu histórico, sem muita ligação com a igreja. E eu comecei a falar para ela de um Deus gracioso. E não tem como a gente entender o caráter de Deus e a sua natureza se não for por meio da palavra. E por isso eu abri a Bíblia para ela, li, expus a Escritura para ela, aconselhei, orei com ela. E é tão importante a gente saber que o que nós entendemos de Deus é fruto da revelação dele. Nós podemos entender muita coisa, algumas coisas, aliás, de um artista. A gente assiste um filme e pela abordagem do filme a gente percebe se o diretor é de esquerda, é de direita,
qual que é a filosofia dele, mais ou menos, a gente consegue fazer uma leitura meio que rasa, por conta a sua obra imprime ali, tem o seu DNA, tem a sua marca ali. Mas por um filme eu não consigo saber se aquele diretor é um homem honesto, se ele é um bom marido. Eu não consigo ter acesso e saber o caráter dessa pessoa. E assim é com Deus. Eu posso olhar para a natureza, eu posso olhar para a criação e perceber na criação a inteligência, o poder e a grandeza de Deus. Mas o caráter de Deus se revela nas Escrituras. O caráter de Deus se revela nas Escrituras. Por que é que eu estou falando isso? Porque na nossa caminhada a gente vai tropeçando muito em construções religiosas que a gente vai fazendo, percepções equivocadas que nós temos a respeito de quem é Deus. E quando a gente não entende quem Deus é, a nossa relação com Ele já está comprometida. E uma das coisas mais difíceis, parece, da igreja assimilar, dos crentes assimilarem, é o caráter gracioso de Deus. Deus é um Deus gracioso. Deus é um Deus rico em misericórdia. A palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, expressa o amor de Deus por seu povo. E algumas pessoas vão dizer que a diferença do Antigo para o Novo Testamento era na maneira como Deus tratava. Não, no Antigo Testamento era lei, no Novo Testamento era graça. Gente, se não houvesse graça no Antigo Testamento, o Novo nem teria chegado. O Antigo Testamento é marcado pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus. O texto que a gente acabou de ler, o profeta Oséias profetizou no Reino do Norte, quando Jeroboão II era rei no Reino do Norte, capital Samaria. Ali a tribo de Israel já havia se dividido, Reino do Sul, Reino do Norte. E o Reino do Norte vivia bons dias. Politicamente, vivendo estabilidade boa, economicamente, militarmente falando, estava tudo indo muito bem. Porém, o povo de Deus havia abandonado o Senhor. E voltou a repetir toda a história que nós conhecemos do povo de Israel, que saiu do Egito, que traiu o seu Deus, o seu esposo, nas núpcias, no momento em que Deus estava dando as instruções e os mandamentos para Moisés. E a gente lê o livro de Juízes é um ciclo que parece que não acaba. O povo peca, Deus castiga, o povo se quebranta, Deus restaura. E esse ciclo vai se repetindo. E a gente vê aqui, chegando no final do Antigo Testamento, a história se repetindo. E quando nós olhamos de maneira tão distante para o povo de Israel, quando a gente lê esses relatos, e a gente diz, meu Deus, que povo duro, que povo do coração endurecido. A gente esquece que esse povo reflete o nosso comportamento nos dias de hoje. Nós continuamos pecando contra Deus. Nós continuamos nos desviando, nos envolvendo com as idolatrias modernas dos nossos tempos. E esse relacionamento continua sendo sustentado porque o nosso Deus é um Deus gracioso que não quebra a sua aliança. Ele não quebra a sua aliança. Oséias, quando ele traz essa palavra, ele traz justamente no contexto em que o povo havia se desviado. E o Reino do Norte foi um reino tão terrível nesse sentido, que de 19 reis que o Reino do Norte teve, nenhum rei do Reino do Norte andou nos caminhos do Senhor. E sempre que um rei não andava nos caminhos do Senhor, toda a nação se corrompia. E esse era o retrato do Reino do Norte. Um reino corrompido que vai fazendo alianças com reinos que não temiam a Deus, que começam a se envolver em prostituição espiritual, moral, e começa a ser desconfigurado por conta do seu pecado.
chegando ao ponto do Reino do Norte ser invadido pela Síria e aquele reino foi destruído. A monarquia foi destronada e ali já não se chamava mais reino por conta do seu pecado. E a pergunta que eu faço para cada um de nós dessa noite é: onde o nosso pecado tem nos levado? Porque o grande problema da vida religiosa é que ela esconde, ela maqueia, ela vai trazendo sabe aquela pintura rasa que esconde dos nossos olhos a verdadeira situação? Durante a pandemia, eu e o pastor Renato, a gente conversava muito sobre isso. Como que vai ser a vida da igreja se não houver culto? Queridos, foi questão de tempo para a gente começar a perceber que muitas pessoas eram sustentadas na sua religiosidade por conta dos ritos religiosos. De vir domingo à noite para a igreja, de dar dízimo, de cantar, de levantar a mão. Mas quando tudo isso foi arrancado, nós vimos em muitos o retrato de um povo nu, um povo distante. Oséias foi um profeta, é um profeta muito conhecido por conta das questões que envolveram o seu ministério. Deus falou para Oséias casar com a mulher, e para a gente não dá para afirmar se Gomer, a mulher de Oséias, ela se tornou prostituta depois que se casou, se era antes, ou se ela era uma prostituta cultual que adorava a Baal. Mas o fato é que o casamento de Oséias com a prostituta foi algo escandaloso, porque o questionamento do povo era: como que o profeta, o homem que traz a mensagem de Deus para nós, o homem santo, se casa com uma prostituta? E não só isso, ela continua tendo filhos de prostituição, e ele continua casado com essa mulher. Como que pode uma coisa dessa? E Deus fala: pois é, Israel, esse é o meu relacionamento com vocês. Eu sou um marido fiel, e vocês são uma prostituta, que tem se deixado levar por uma vida enredada à idolatria, à imoralidade, um coração desviado. E o compromisso que Oséias continua sustentando com essa prostituta revela o meu compromisso, que continua sendo sustentado, porque eu fiz uma aliança com vocês, e eu amo vocês. E depois de 13 capítulos mostrando isso, Deus começa a entrar aqui no momento em que Ele traz a mensagem, dizendo para o povo de Israel: tem jeito para vocês. Tem jeito para vocês. Talvez alguns tenham entrado aqui essa noite pelo mero espírito religioso, que tem que estar domingo aqui, mas está com a alma destruída. Está longe de Deus. Não lê Bíblia há meses, não ora há meses, não sabe o que é sentir um calor no coração ao ouvir a palavra do Senhor. Muitos que se distanciaram, que não amam mais a Deus. Que o único motivo que o traz domingo à noite é porque esse senso de dever religioso meio que é uma válvula de escape para uma consciência culpada. E talvez você olhe para a sua vida e fale assim: eu não consigo mais. Eu não consigo sair da lama que eu estou. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é: tem jeito. Tem jeito para você. Primeira coisa que esse texto traz é uma chamada ao arrependimento. Olha só o verso 1. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Deus, Ele continua chamando uma esposa adúltera para voltar, dizendo: volta para mim.
E não só isso, ele fala o seguinte: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Ele continua sendo o Deus das nossas vidas, queridos, apesar do nosso pecado, apesar da nossa sujeira. Ele continua nos chamando de filhos. Ele continua dizendo: eu continuo sendo o teu Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que mantém essa aliança, porque Ele se relaciona conosco, Ele quer continuar se relacionando conosco. E tudo que Deus sempre quis e sempre preservou foi esse relacionamento. Esse é o motivo de seu Filho se encarnar e morrer por nós, para que o relacionamento fosse restaurado. Jesus não morreu na cruz para te livrar do inferno, mas para restaurar a nossa comunhão com Deus e para que o nome de Deus fosse glorificado por meio desse ato gracioso do Senhor. E quando a gente começa a ler o Antigo Testamento, a gente vê que Deus ele está sempre perseguindo o seu povo, atraindo o seu povo, chamando o seu povo. Porque Ele quer relacionamento com o seu povo. Quando Adão peca, a primeira pergunta que Deus faz a Adão não é: Adão, o que você fez? Qual que é a primeira pergunta? Adão, onde você está? Porque a preocupação, a questão de Deus era: o relacionamento foi quebrado. E você já não está mais onde a gente se encontrava. Ele continua sendo Deus das nossas vidas, apesar do nosso pecado. Gente, isso é constrangedor. Muitas pessoas ouvem uma palavra dessa e falam: então quer dizer que eu posso fazer o que eu quero? Como que alguém consegue pensar uma coisa dessa? Não é crente, não. Porque quando nós compreendemos a graça de Deus e a gente se depara com uma verdade tão absurda como essa, de um Deus gracioso, o meu sentimento é de puro constrangimento. E ele diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Ele dá o diagnóstico. O problema de vocês é pecado. O problema de vocês é espiritual. E Deus chama o seu povo de volta. Só que Deus ele tem um ponto que Ele não abre mão. E o verso 2 ele diz isso: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Então Deus não é uma chamada de uma criatura frágil, carente, boba, tola. Ele fala: volta para mim. Só que agora ele diz o seguinte: a cartilha é essa. O caminho é esse. E ele aponta o caminho. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. O que Deus está dizendo? Eu quero duas coisas de vocês: confissão e conversão. Eu quero que vocês confessem, que vocês abram a boca e digam: nós pecamos, nós precisamos ser santificados. E se disponham a vida que realmente expresse a vida de alguém que ama ao Senhor. Que haja mudança na vida de vocês. E é por isso que ele diz isso: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom. E em vez de novilhos, o que o profeta está criticando é justamente essa religiosidade morta. Ao invés de ficar preocupados em me trazer novilho, eu quero uma confissão verdadeira da boca de vocês. É uma pergunta que volta e meia eu faço à igreja e eu também me faço. Quando foi a última vez que nós choramos confessando o nosso pecado a Deus? Quando foi a última vez que nós choramos diante do Senhor por conta da consciência de pecado? Uma vida próxima de Deus, irmãos, traz um quebrantamento tão profundo a cada um de nós. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a nossa natureza é revelada, mais a gente se descobre, mais a gente se percebe. Isso traz para nós uma percepção de pecado, de olhar e falar: Deus, eu nunca olhei para essa área da minha vida.
E eu estava conversando com alguém esses dias, eu falei, às vezes a gente foca tanto a nossa vida num pecado só, que eu preciso vencer esse pecado, que quando a gente vence, a gente achou que a nossa vida espiritual estaria resolvida com aquilo. A gente descobre tanto de coisa que precisa ser colocada no lugar. E é somente a intimidade com Deus que nos dá essa sensibilidade de perceber o pecado. Então o que Deus está dizendo, se o problema é novilho, não traz nada para mim, não. Não traz carneiro, não traz, ovelha, não traz boi, não traz nada para mim. Eu só quero uma confissão verdadeira no lábio de vocês. É o que eu quero. Porque a adoração, o culto de vocês, não tem significado nenhum para mim. E é isso que ele está dizendo. Venham para mim. Se coloquem diante de mim, se quebrantem, busquem o quebrantamento, chorem na minha presença. Nós precisamos, irmãos, buscar o quebrantamento. Você sabe o que é buscar o quebrantamento? É você chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu estou seco igual uma pedra, Deus. Eu leio a Bíblia, mas eu leio a Bíblia já pensando no que eu vou fazer depois, porque é um momento chato. Eu quero que passe logo. Deus, eu não consigo orar 2 minutos, não tem assunto. Mas Deus, por favor, quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração porque eu estou duro, eu estou endurecido. Eu perdi a sensibilidade espiritual que eu já tive um dia. Pessoas que ao olharem a natureza choravam porque estavam tão próximos de Deus. Tudo falava, tudo mexia o coração. E hoje a palavra parece que não penetra. No filme O Poderoso Chefão, tem um momento que não sei se é o Vitor Corleone, está conversando com o Papa, e falando sobre a espiritualidade da igreja. E aí, ele pega uma pedra dentro de um lago, fala, está vendo essa pedra aqui? Está aqui há décadas, há séculos. No momento que ele quebra aquela pedra, a pedra está seca por dentro. Falei, esse é o problema. Por isso que a palavra bate e espina para o outro lado. Mas tem jeito, irmãos. Talvez você se veja como essa pedra. Parece que a palavra já não entra mais. Mas o convite de Deus é, se coloque diante de mim. Confesse o teu pecado, abra a tua boca, dê nome aos bois. Olha só o verso 3. É interessante porque agora que ele começa justamente a pontuar qual que é o problema deles, o pecado deles. A Síria já não nos salvará. Não iremos montado em cavalos. E não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Primeiro pecado a ser pontuado aqui é a aliança com povos inimigos. O povo de Deus não deve comprometer-se com nada que venha macular o seu testemunho, a sua vida santa. E o povo de Deus havia feito inúmeras, ao longo dos séculos, aliança com povos pagãos. Então o povo de Deus, o que é que acontecia? Nós sabemos que nós estamos em pecado contra Deus. E Deus prometeu que se nós desviássemos dele, o Senhor levantaria nações para nos punir. Qual que era a estratégia deles? Ao invés de se arrepender, eles faziam alianças com outros povos. Era uma forma de tentar fugir da própria punição de Deus. Ou seja, se Deus levantar um outro povo para nos perseguir, a gente tem uma aliança política aqui que pode segurar a nossa barra. E é por isso que Jeremias fala, maldito o homem que confia no homem.
Gente, esse texto está falando de esperar do homem a sua salvação, né? Não é dizer que eu não posso confiar em alguém, eu confio em você. Não, é colocar nessa pessoa a esperança de salvação. Então o povo de Deus havia feito aliança com povos inimigos. Outro pecado, a confiança na própria força, quando diz aqui, não iremos mais a cavalos. Cavalo era uma máquina de guerra, era um tanque de guerra naqueles dias. E os povos que tinham cavalo, que guerreavam com cavalo, tinham uma vantagem extraordinária. E o povo de Israel tinha muito cavalo. Era um povo que batalhava a cavalo. E Deus fala, tira a confiança de vocês no instrumento de guerra que vocês têm, porque isso não livrará vocês no momento que o meu juízo chegar. Desfaçam todas as alianças que comprometem a vida de vocês. Tirem essa autoconfiança que vocês têm, que vocês podem tudo. Em terceiro lugar, o Senhor fala para que eles abandonem os ídolos que eles mesmos produziram. Interessante como uma coisa está ligada à outra aqui. Quando nós perdemos de vista que nós somos sal e luz da terra, a gente começa a perder o sabor e a gente começa a se parecer com esse mundo, por o qual nós fomos chamados para protestar, para ser diferente. Esses dias eu estava conversando com um pastor, e ele falando sobre o comportamento dos crentes hoje. Né? Eu falei, pastor, antigamente o povo parece que tinha mais vergonha na cara até na hora de se desviar, né? Porque pelo menos parece que o povo rompia, entendia que não dava para misturar as duas coisas. Gente, hoje, se desviar dos caminhos do Senhor, essa palavra não existe mais. Basicamente não existe. Só se a pessoa parar de ir na igreja. Aí fala que desviou. Mas se a pessoa leva uma vida completamente guiada pelos seus prazeres, por uma busca excessiva por sucesso, trabalho, fama, poder, uma mentalidade mundana, mas frequenta na igreja domingo, não, tá tudo ok. Não está. Porque nós temos feito aliança com o mundo. A gente ama o mundo. A gente se sente bem, se sente confortável no mundo. A gente ensina para as nossas crianças as músicas desse mundo, a mentalidade desse mundo. E Deus diz isso. A Síria já não nos salvará. Não iremos montado em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. O que Deus está dizendo para o seu povo é: quebrem todo relacionamento que me desonra. Tira essa autoconfiança de vocês, do materialismo, da intelectualidade, de achar que isso pode trazer salvação para vocês. E expulse do coração de vocês os ídolos que têm sido produzidos. E o nosso engano, ao entrar numa igreja reformada, que a gente não tem desenho, não tem pintura, não tem nada, é achar que a gente venceu a idolatria. Nosso coração continua produzindo idolatria diariamente. Nós precisamos nos atentar para isso. E Deus agora ele faz uma promessa. Caso o seu povo aceite esse convite de se converter. O verso 4. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque da minha ira se apartou deles. Porque a minha ira se apartou deles. Gente, olha isso, curarei a sua infidelidade. Se tem alguém que pode mudar e nos curar dessa nossa infidelidade, é o próprio Deus. E ele diz: eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. O profeta está dizendo o que vai acontecer
quando o povo se quebrantar, a ira do Senhor se apartará dele. O Senhor não resiste um coração quebrantado. O Senhor não resiste um filho que chega diante dele, chorando, pedindo misericórdia. O Senhor não abandona. Os fariseus tinham dificuldade de enxergar esse Deus gracioso. E por esse motivo Jesus contou 3 histórias. A da ovelha, do pastor que busca a ovelha perdida, da mulher que revira a casa para encontrar uma dracma perdida, e depois ele gasta todas as outras para poder celebrar uma que foi encontrada. E ele conta a história do pai que recebe o filho que foi embora. Gente, a história do filho pródigo é muito pesada. É um menino que pede a sua herança, pede a herança ao pai. O pai dá a herança, ele continua em casa ainda, se vocês lerem o texto com atenção. Ele rompe o relacionamento emocional com o pai, e depois é só questão de tempo para ele ir embora. E é meio que o caminho das pessoas que têm uma vida religiosa, o coração é quebrado em relação a Deus, e é questão de tempo para estar fora. E esse filho gasta o dinheiro todo. Vai cuidar de porco, que era algo proibido para um judeu. Tocar no porco, comer porco, criar porco. Aquele menino não só cuidou de porcos, como ele desejou comer a comida dos porcos. E no momento que aquele menino resolve voltar para casa, é uma cena emocionante. Um velho correndo para dar um abraço no menino fedendo a porco, que lhe desonrou. Esse é o teu Deus. Esse é o nosso Deus. Se você hoje estiver fedendo a porco, Deus quer te abraçar e te dar um beijo. E Deus não nos perdoa como muitas vezes nós somos perdoados. Quantos casamentos são destruídos por conta disso? O outro errou, eu até aceito de volta, mas não queira ser tratado do mesmo jeito, não. Você pisou na bola. Então você tem o dever e a obrigação de aturar os meus excessos, porque você errou muito pior. Mas não, o pai do filho pródigo faz o quê? Põe uma aliança nesse menino, restaurou a herança que ele gastou, o menino passou a ter tudo de volta, gente. Olha que desaforo. E é por isso que o outro irmão fica louco de raiva. Como que esse moleque pode ser recebido de volta, ou que esse menino aprontou? Agora chega aqui, o senhor está num churrasco, precisa sem vergonha? Pois é, o nosso Deus é assim. É um Deus que faz festa para um povo que é pecador. Mas quando se arrepende, é recebido com todo carinho. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho. O orvalho era aquilo que trazia a vida para a vegetação. Deus está dizendo, o renovo de vocês está em mim. Assim como orvalho, eu vou gerar vida em vocês de novo. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. E aqui Oséias usa 2 figuras muito presentes naquela cultura. O lírio, que brotava e tomava conta da vegetação de uma hora para outra, do dia para a noite, e tornava aquilo belo. E Deus está dizendo, vou fazer isso aqui, e vou virar a vida de vocês do avesso. E não só isso, eu vou tornar a raiz de vocês como a raiz do cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore muito interessante. O cedro do Líbano, quando é plantado,
ele no período de 1 ano, ele cresce 5 centímetros externamente, mas a raiz chega a crescer mais de 1,5 metro. Ninguém está vendo o que está acontecendo, mas a raiz vai se solidificando, vai se espalhando. E a raiz do cedro do Líbano, ele sai quebrando pedras. E é muito difícil um cedro do Líbano ser derrubado numa chuva, numa ventania. É quase que impossível. O cedro do Líbano tem essa figura de ser uma árvore forte, uma madeira nobre, resistente, muito bem enraizada. Tanto que, vocês já viram a bandeira do Líbano, aquela arvorezinha ali é um cedro, mostrando justamente a força do Líbano, a sua resistência, o seu vigor. E Deus está dizendo para Israel: eu vou tornar vocês como um cedro do Líbano. Vocês vão ter raiz. Vocês vão ter espiritualidade sólida. Vocês vão conseguir resistir às tentações, às questões externas que têm desviado você hoje. Deus está dizendo: eu vou restaurar vocês. Vocês vão ser belos, vocês vão ter firmeza, vocês vão ter uma fé edificada em Cristo. E como é lindo a gente ver pessoas que têm uma fé sólida. Pessoas que não têm uma fé frágil, que qualquer acontecimentozinho que dá na vida já fraqueja, já pensa em abandonar. Deus está dizendo: eu vou dar a vocês uma fé sólida. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como da oliveira, e a sua fragrância como do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como do vinho do Líbano. Então Deus vai mostrando: eu vou fazer algo interno em vocês, mas vou fazer algo externo também. E à medida que a minha obra for sendo gerida no coração de vocês, vocês vão passar a abençoar outras pessoas. Como oliveira, as pessoas vão se entrar embaixo dessa árvore, vão se alimentar dessa árvore. E quantas pessoas serviram a Deus, quantas pessoas foram tão envolvidas, mas por conta do pecado se afastaram, têm vergonha, não se aproximam mais, não almejam servir, não almejam mais nada do que fizeram um dia, porque não se julgam merecedores. Deus está dizendo: eu vou restaurar vocês, eu vou tornar vocês mais firmes do que vocês já foram um dia, e vocês darão frutos, vocês abençoarão pessoas. Essa é a promessa de Deus para o seu povo. E o verso 8, ele encerra dizendo: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. De mim procede o teu fruto. Gente, que Deus gracioso, que Deus maravilhoso. Esse é o caráter do nosso Deus. E talvez você esteja andando longe dele, vivendo longe, com saudade, mas tomado por vergonha, tomado por remorso e tomado com a percepção, uma ideia que não é real. Já teve momentos na minha vida que, quando eu confessava o meu pecado a Deus, a impressão que eu tinha era que Deus estava me olhando bem assim, ó. Sabe aquela cara de desprezo? Tipo assim: tá certo, tá, vai. Vai e volta daqui meia hora, que você vai fazer de novo mesmo. Essa era a minha sensação diante de Deus. Mas Deus não age assim. Deus é igual aquele técnico de boxe, quando o cara toma um cruzado, cai no chão e fica querendo levantar, e ele está ali gritando: bora, levanta, tem luta para frente, você aguenta. Mas na nossa cabeça, parece que a nossa vida espiritual é aquele contador de obra, né? Estamos há 20 dias trabalhando sem acidente. E a gente carrega esse peso, né? Não posso pecar. A gente vai.
Aí quando dá os 100 dias, a gente faz o que a gente não queria, aí bate aquela tristeza, né? Zerou o ponteiro. Como se a nossa vida espiritual se... Gente, não é assim. Deus, Ele te elegeu sabendo dos pecados que você nem imagina que vai cometer. Dizendo, é meu filho. É meu filho. Quem é pai sabe isso, o amor que tem. O amor que tem, que, sabe, parece que vai explodir, é amor que dói. Vou tentar falar sem chorar. Hoje eu estava na janela com Sarinha, né? Eu olhei para ela, não fala muita coisa não, viu gente? Mas entende com a beleza. Eu falei, Sara, você ama papai? Aí ela olhou para mim assim, aí balançou a cabeça e me abraçou. Gente, quase que eu desmonto. Quase que eu desmonto. E é aquele amor que você enfrenta o diabo para proteger. E eu fico me perguntando, como que eu, que sou pecador, que sou ruim, que não presto, consigo amar tanto uma criatura dessa, de ir até o fim da vida, me sacrificando por ela, e Deus não fará isso por mim? O amor que Deus tem por seu povo não chega nem perto do amor. Aliás, o amor que você tem pelo seu filho não chega nem perto do amor que Deus tem por você. E você só consegue amar o seu filho dessa maneira louca, porque há um reflexo pequeno do amor de Deus que você consegue transbordar. Deus te ama. Deus quer você perto. Deus quer você na casa dele. Então, em nome de Jesus, volta. Volta, porque essa é a palavra do Senhor para o seu povo.